Olá, eu me chamo Micaela Glick Camargo Galvão. Meu professor e orientador foi o professor Carlos Frederico Marés de Souza Filho. Eu curso Ciências Biológicas no campus da PUC Paraná, em Curitiba, e meu PIBIC foi sobre agrotóxicos nas leis e políticas públicas no Brasil. Para começar, o Brasil é um país que vem ostentando o posto de um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Ele se vê diante de um paradoxo: de um lado, ter leis e regulamentações que visam gerenciar o uso seguro de agrotóxicos, e do outro, um panorama preocupante marcado por críticas à postura do país em relação ao tema e à falha da legislação vigente. Para agravar o cenário, observa-se entre os agricultores brasileiros uma prática recorrente que é o uso de pesticidas banidos ou aplicação em doses superiores às recomendadas. Soma-se a essa discussão a necessidade de debatermos sobre como os agrotóxicos se entrelaçam com as políticas públicas. Portanto, o objetivo geral do trabalho foi verificar se o relatório aprovado pela Comissão de Direitos Humanos da ONU, que estabelece recomendações para os Estados nacionais, está sendo considerado pelo Brasil na formulação de nova legislação e no estabelecimento de políticas públicas pertinentes. Foram aplicados os seguintes objetivos específicos: verificar que leis foram aprovadas a partir do relatório sobre o tema e se estão de acordo com as recomendações, verificar que políticas públicas foram implementadas sobre o tema e se estão de acordo com as recomendações, verificar as propostas legislativas no período sobre o tema e se estão de acordo com a recomendação. A metodologia foi de caráter bibliográfico e exploratório. Agora, os resultados. Os pesticidas causam milhares de mortes e casos graves de intoxicação anualmente, principalmente em países em desenvolvimento, graças às regulamentações ambientais mais fracas e uma quase que total ausência de fiscalização. Para lidar com isso, o relatório da ONU de 2017 sugere a adoção de uma série de métodos e fiscalizações que os Estados nacionais deveriam ter. Entretanto, essas medidas não foram adotadas e um claro exemplo disso é o famoso PL do veneno, que ganhou grande atenção e repercussão nos últimos anos por buscar a liberação mais rápida de agrotóxicos. Outra lei que podemos citar é a Lei 7.802 de 1989, conhecida como Lei dos Agrotóxicos, que apesar de ter estabelecido critérios mais rigorosos para o registro de agrotóxicos, entre os registros não apresentou diferença significativa antes e depois da promulgação da lei. E isso não só apresenta grande risco à população em geral, mas também um grave risco de comprometimento irreparável ao meio ambiente, comprometendo a sustentabilidade das gerações futuras. Diante dos crescentes riscos à saúde humana e ao meio ambiente associado ao uso de agrotóxicos, tornou-se urgente buscar alternativas mais sustentáveis para a produção agrícola. Portanto, a agroecologia, a biotecnologia e a implementação de políticas públicas que incentivem a agroecologia, o fomento à pesquisa, a inovação em biotecnologias limpas, acompanhada de uma fiscalização rigorosa, com repercussões severas aos que descumprirem os padrões determinados quanto ao uso de agrotóxicos, são medidas essenciais para garantir um futuro mais sustentável para a agricultura brasileira. Como conclusão, podemos afirmar que as recomendações contidas no relatório aprovado pela Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas não estão sendo seguidas pelo governo brasileiro para a formulação de leis e políticas públicas. Mas, ao realizar a adoção de tais medidas, o Brasil seria exemplo para países que enfrentam situações de proporções semelhantes com dimensões também parecidas. É fundamental que todos os autores envolvidos trabalhem em conjunto para construir um futuro livre de agrotóxicos, onde a saúde humana e o meio ambiente sejam priorizados. A decisão de incorporar as recomendações do relatório em leis e políticas públicas será fundamental para determinar o rumo do país nas próximas décadas. Muito obrigada.